chuveiro queimado, torneira pingando, infiltração na parede. No final, essa conta é de quem durante a locação? Essa é uma das maiores dores de cabeça para quem administra imóvel. Eu tenho certeza que isso toma mais de 50% do tempo de toda a administração. Então, se você passa por isso, fica comigo que durante esse vídeo eu vou te explicar de uma maneira simples e com bom senso como você vai conseguir resolver pelo menos aí uns 90% de todas essas dúvidas que surgem durante a sua administração do imóvel. Antes de entrar no assunto, então, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu semanalmente trago assuntos aqui relacionados à administração de imóveis. Aproveita que eu estou no começo e não perde nada do que eu estou postando por aqui. Deixa para curtir o vídeo, mas para o final, se eu conseguir te ajudar com alguma coisa. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Vamos lá então, entrando no assunto definitivamente e de uma vez por todas, vou trazer para vocês um caso real. Muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem e a resposta é muito simples. Esse caso é um caso que a resposta parece simples, mas no final das contas não é. Vamos lá. Existia uma locação e essa pessoa que era o locatário, né, o inquilino desse imóvel, ele dava muito trabalho com muitas reclamações. Então sempre tinha uma infiltração, sempre tinha um problema de calha, sempre tinha alguma coisa acontecendo no imóvel e que o locador precisava fazer algum tipo de intervenção. Em um determinado momento, o locador cansou. Ficou simplesmente pé da vida e falou, ó, eu não quero mais esse cara dentro da minha casa. Ele está me dando muito mais prejuízo do que benefício. E aí, qual que é o papel da imobiliária nesse lugar? Ela está aqui no meio dos dois, né? Um fala que a obrigação é do locador, o outro fala que é do locatário. No final das contas, a imobiliária está ali, tentando resolver essa situação da maneira mais cômoda para todo mundo. O que a imobiliária fez nesse caso? Rescindiu o contrato com a anuência dos dois e arrumou uma outra casa para que esse inquilino fosse morar. Uma casa que não tinha nenhum tipo de histórico de reclamação, nem de filtração e nem de nenhum problema do tipo. Pois sim, dito e feito, esse cara entrou no imóvel e na primeira semana ele reclamou que toda vez que ele ligava o chuveiro da suíte, caía a energia da casa. E aí, de quem que é a culpa? Quem que é o responsável por arrumar esse problema dentro do imóvel? Em um primeiro momento, você pode pensar, gente, é o locador, porque afinal de contas a casa não está conseguindo suprir a quantidade de energia. Então isso é um problema estrutural, mas não é tão simples assim. A gente tem que usar o bom senso e analisar o caso concreto. Eu vou trazer esse caso quando a gente for analisar os exemplos práticos daquilo que é responsabilidade de um ou responsabilidade do outro. A gente já vai voltar a falar disso daqui. Pelo básico da lei do inquilinato, ela traz nos seus artigos 22 e 23 as obrigações do locador e do locatário. Quando ela fala de obrigações do locador, ele tem que entregar o imóvel para que seja usado pelo fim proposto. Então, se é um imóvel residencial, ele tem que servir para uma residência. Se for um imóvel não residencial, ele tem que servir para um comércio, ou eventualmente aquela atividade que foi proposta durante a locação. Isso é uma obrigação do locador. O que mais é obrigação dele, o locador, o proprietário? Ele responde por todos os vícios e defeitos do imóvel que existiam antes da locação. Guarda isso, tá? Vícios e defeitos anteriores à locação. Quando a gente fala em obrigações do locatário, ela traz ali algumas obrigações dele. Dentre elas, ele é obrigado a cuidar do imóvel como se dele fosse, fazendo todos os reparos necessários pela sua própria atividade. Então, se ele causa algum tipo de dano no imóvel, ele é obrigado a reparar pelo dano causado. Então, pelo básico da lei, o locatário, o inquilino, ele é obrigado a dar as manutenções de praxe no imóvel, aquelas manutenções corriqueiras do dia a dia, e o locador, ele é responsável pela manutenção de vícios e defeitos ocultos anteriores à locação, obviamente, e problemas estruturais, certo? Para ficar fácil, vamos de exemplo? Torneira pingando. Normalmente a torneira está pingando porque na hora que a pessoa vai fechar, ela vai apertando cada vez mais e a vedação da torneira acaba cedendo. É isso que está acontecendo? Isso é por conta do quê? Do uso. Então o uso normal da torneira está deixando ela pingando. Isso é uma manutenção que cabe ao locatário.
Mas e se a gente estiver falando de um problema um pouco mais sério? Por exemplo, uma infiltração que está dando na parede porque um cano estourou lá dentro da parede. Bom, isso não é culpa do locatário, não é culpa do inquilino, isso não é pelo mau uso do imóvel. Afinal de contas, os canos estão lá dentro da parede e ele não tem nem como chegar nele para usar de forma equivocada. Então isso é um problema estrutural. Com o tempo, o cano cedeu por algum motivo, teve algum tipo de fissura e começou um vazamento. Isso é um problema que deve ser resolvido pelo locador, manutenção do imóvel por conta de um vício oculto ou um problema estrutural. Trazidas essas informações, eu vou voltar naquele caso prático que eu te falei logo no começo do vídeo. A pessoa tinha mudado para um imóvel e toda vez que ela ligava o chuveiro da suíte, caía a energia do imóvel todo. A princípio, a gente pode pensar no seguinte, é um problema estrutural. O imóvel, a fiação do imóvel não está dando conta da carga que o chuveiro dele estava proporcionando. Estava exigindo, então caía toda a rede elétrica do imóvel por quando ele ligava o chuveiro. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser analisado o caso concreto. Nesse caso específico, o inquilino tinha um chuveiro muito fora dos padrões da casa. Então ele fez uma instalação de um chuveiro fora de padrão. E a casa, de fato, não era feita para comportar aquele tipo de equipamento elétrico. Então, a culpa, nesse caso, não era da fiação da casa, que estava indo muito bem, obrigado, eu nunca tive nenhum tipo de reclamação sobre ela. É por conta da demanda energética que aquele chuveiro específico, que ele quis trocar na hora que ele entrou no imóvel, estava causando para casa. Então, quem tem que se adaptar ao imóvel? Quem tem que se adaptar é o inquilino ao imóvel, e não o imóvel ao inquilino. Então, nesse caso específico, a solução ou a direção que foi dada foi muito simples. Olha, se você quer manter o seu chuveiro, você tem que fazer a estrutura correta para que fosse isso. Se você tivesse uma banheira de hidromassagem, você não pode exigir que o locador faça uma ampliação no banheiro simplesmente para caber a sua banheira de hidromassagem lá. Então veja, nesse caso específico não era um problema estrutural, era um problema da escolha do aparelho pelo inquilino. Ele que arque com as consequências. Então, vejam, qual é o papel do administrador da imobiliária durante um contrato de locação? É gerir crise. O que a administração do imóvel ela deve fazer é analisar isso de fora, sem paixão. Explicar para o locador, para o proprietário, que aquilo que é anterior, ou é vício, ou é algum tipo de defeito, é obrigação dele, e explicar para o inquilino que aquilo que é decorrente do uso natural ou do desgaste natural é responsabilidade dele, nesse caso específico. Então a gente está falando aqui de uma ideia inicial de alinhamento de expectativas. A pessoa, quando entra no imóvel, ela tem que saber exatamente quais são as obrigações dela e quais são os direitos dela dentro daquela locação, dentro daquele contrato que está sendo feito. Agora sim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, de compartilhar com alguém que você entenda que possa se beneficiar dessa explicação também. E se por um acaso ficou alguma dúvida, uma sugestão, ou se você quer contribuir com o vídeo de alguma forma, deixa aqui o seu comentário, eu faço questão de interagir com vocês. E se vocês tiverem ideias para um próximo vídeo, por favor, deixem aqui nos comentários, eu faço questão de fazer um vídeo daquele assunto que for mais interessante para vocês. Beleza? A gente se vê a semana que vem novamente.